Muito bom, estamos de volta! Hip Virtual, a jornada por Atos. Sem mais delongas, dizer para você que é um prazer te receber aqui. Você pode acompanhar o nosso bate-papo só por aqui mesmo. Pela Globo e pela CBN, não tem isso? Não pode? Não? Ai, figura carimbada já a nossa amiga Laura Balai. Obrigada, prazer estar com vocês novamente. Aqui nessa ponta aqui a minha esposa também, que Oi, já é conhecida. Saudade. E no meio, estreando no Hip Virtual, ela, Tulinha, Cacilda. Tudo bem, Tulinha? Uma salva de palmas pra ela! Muito bom? Cheirosa, gente. Vocês não conseguem sentir, mas a gente consegue. Quem sabe daqui a alguns anos aí vai ter uma tecnologia pra isso. Isso. Tudo bom, Cacilda? Tudo. Tá animada? Ótimo. Super. Tá feliz? Feliz, graças a Tudo Deus. bom, muito legal. Quem que é? Você, esposa, a pessoa que tá chegando agora tem que curtir, compartilhar, como é que é? Tem. Para você ajudar no crescimento desse projeto, que é abençoar as pessoas, você precisa curtir esse vídeo, compartilhar, marcar seus amigos no Facebook e divulgar, né, gente? Para que a palavra de Deus seja, Muito bom. Difundida. difundida. Pronto. Então abra aí, estamos agora em Atos, capítulo 5, versículo 34 em diante. E a gente tem alguns objetivos, como sempre, hoje é mostrar que as perseguições não são capazes de impedir o avanço da igreja, amém? Amém. 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 Eu quis só dar um amém mais pentecostal lá. Amém! E que essas divisões, não pode haver dentro da igreja as divisões para que isso aconteça de forma bacana. Divisão, você que talvez está chegando agora na igreja, infelizmente, você vai perceber que às vezes a igreja se divide por pontos de vista diferentes. Isso é uma pena que acontece assim, é uma pena mesmo. Legal, versículo 34, então, Tula, você estreando no nosso Hip Virtual, Atos 5:34 fala o quê? Mas, levantando-se no sinédrio, certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, acatado por todo o povo, mandou que por um pouco saíssem aqueles homens. Muito legal. Então o Gamaliel, ele se levantou, ele era o mestre da lei, se levanta e falou, galera, se você não está entendendo o contexto, hoje não vai dar tempo, você volta no RIP anterior e aí você assiste qual é o contexto que estava aqui. Os apóstolos foram presos e aí, enfim, tá bom? Você volta lá e assiste lá. E aí agora Gamaliel, então ele manda os discípulos saírem do julgamento ali, daquele momento de tensão e começa a conversar com o povo. Quem era Gamaliel? Gamaliel, ele era alguém exponencial, ele era um mestre da lei, alguém top, alguém muito respeitado pelo povo, porque é um cara cheio de sabedoria, etc. Esse é Gamaliel. Coincidentemente, ou por curiosidade, tinha um cara que era discípulo de Gamaliel. Você sabe quem é, Laurinha? Não. 3 opções para você, Laurinha. A. Paulo de Tarso. B. Justin Bieber. C. Nenhuma das anteriores. Paulo. Então o Paulo da Bíblia, o São Paulo, esse cara, ele era discípulo de Gamaliel, desse senhor aqui. E só pra você entender que o cara é um cara muito, muito esperto, muito bacana, um cara respeitado mesmo. Legal? Sim. Versículo 35, Laurinha. Aliás, antes de continuar, dá pra você dar um zoom nessa Bíblia da Laurinha, uma Bíblia realmente pentecostal, uma Bíblia de alguém que lê a Bíblia, mas não é a sua, né, Laurinha? Não, é do meu esposo. Foi abandonada, sua esposa. Você tivesse sido abandonada aqui. 35, Laurinha. Então eles, disse, israelitas, tenham cuidado a respeito do que há vez de fazer a esses homens. Então porque ele falou assim, reflitam antes de agir, segura a onda, tenha cuidado, onde é que vai chegar isso aí. E uma reflexão que o material nos traz aqui, esposa, você reflita sobre isso comigo. Quantas vezes a gente age sem pensar e a gente acaba pagando um preço alto pela nossa precipitação. Acontece isso com você? Já aconteceu com você? Já, nossa, quantas vezes a gente tem que pedir perdão por falar uma coisa, agir de uma forma sem pensar, né? Inclusive o meu marido, ele falou, ele me Respeito aconselha... muito seu marido, respeito muito ele. Cara, muito gente boa. Me aconselha sempre, mesmo que alguém brigue comigo, alguém faça uma coisa que eu não goste, pra eu ouvir e ficar quieta, porque assim,
se eu responder e agir sem pensar, provavelmente eu vou errar e vou ter que pedir perdão. Então, quando eu fico quieta e a pessoa briga comigo, assim, aí a culpa é só dela, né? Então é um conselho bom que meu marido me deu. Esse marido é um cara legal. Tem alguém disse uma vez que, dizendo assim, sobre briga, ele dizendo assim que, eu nunca me arrependi de ter ficado quieto. É verdade. Isso é muito bom, isso é muito legal. Muito legal, então você aproveita que está falando aí, esposa, do 36 ao 39, com a sua voz rouca e adocicada. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto. Todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias de recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês serão capazes de impedi-los. Vocês não serão capazes? Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-lo, pois se acharão lutando contra Deus. Olha que legal, cara. Você levanta um cara super sábio e dá um conselho muito bom. Ele fala assim, aconteceu algumas vezes de pessoas seguindo homens, e aí o cara morreu e acabou todo aquele movimento lá. Então, cuidado com isso que estão fazendo agora com os discípulos, no caso dos apóstolos aqui, porque se esse negócio for de Deus, vocês vão estar fazendo uma grande besteira, vocês vão estar lutando contra Deus. Agora, se for de homem, vai acabar como os outros acabaram também. Legal? Um bom conselho, um conselho sábio. E aí, primeiro, algumas reflexões que o material nos traz, o texto nos traz, na verdade, né? Que é o que é do homem acaba. Então, tudo que é o trabalho do homem, aqueles impérios, acabam. Tem uma frase que meu pai fala, o Cacildo, veja se é verdade. Ele fala assim, que pais ricos, filhos nobres e netos pobres. Aquele império que os Matarazzo, por exemplo, construíram. Você pega a família Matarazzo hoje, não sei nem como é que tá, mas não é nada daquilo que tudo que era antes. Então, o que é do homem acaba. Uma outra coisa que é legal entender é que quando toda seita sempre tem um homem power. Concorda, não? Sim. Ele é o cara. Ele é o cara. E aí acontece que quando esse cara morre, acaba desestimulando os outros. Os novos líderes, eles tendem a inventar histórias para perenizar a imagem do guru deles morto. Um exemplo, que eu não posso dizer o nome, mas é o irmão Aldo. Todo mundo dizia que o irmão... que quando o irmão Aldo morresse, o mundo ia acabar. E aí eu não sei nem como é que eu precisava pesquisar isso depois. Como é que eles estão administrando isso? Porque eles disseram que ia acabar quando morresse. Morreu, ele morreu agora e não acabou nada, né? Ele não morreu de verdade, só o corpo dele morreu. Pois é, exatamente, isso acontece, essas loucuras, né? Alguém colocou, por exemplo, eu não vou falar o grupo, colocou data na volta de Jesus, o que é um absurdo também. Aí, dia tal Jesus vai voltar. Aí, dia tal, Jesus não voltou. O que eles falaram? Ele não voltou aqui na Terra, mas ele voltou nas regiões celestiais. Quer dizer, o cara fica tentando arrumar um jeito de organizar a vida. Eu já ouvi falar que Jesus vai voltar na Santa Ceia. Então. Faz sentido, Lani? Não sei. Como é que faz? Se é a Santa Ceia aqui e não é no irmão do lado? A gente tem que viver tomando a Santa Ceia, então. Todos os dias. É uma loucura, isso é tudo bobagem. Falam assim, Jesus vai voltar tal dia e tal hora, mas no Japão é outra hora, gente. Tem isso aí, também. Segundo qual calendário? É verdade também. Os maias. Então as nossas convicções, elas não podem ser baseadas nas visões de outras pessoas. A gente deve, por nós mesmos, experimentar o que a gente crê. Amém? Amém. Isso é um ponto bem bacana, quando você realmente descobre e se entrega a Jesus, porque aí você consegue entender a verdade sem nenhum homem no meio da questão. Perfeito. Né? É você e ele se relacionando diretamente com essa intimidade. Aí a coisa flui. É por isso que quando Jesus fala pra gente fazer discípulos, ele fala pra gente fazer discípulos de Jesus e não nossos. Porque quando a gente sair de cena, seja morrendo, seja mudando de cidade, seja o que for, o discípulo continue fiel ao discipulador, ao Espírito Santo, ao Jesus. Que a semente veio de Jesus, né? Então, Perfeito. é ele que vai regar e fazer com que essa
essa semente ela floresça, dê bons frutos. E se não der bons frutos, Jesus vai lá e limpa. Demais. Tá estudando a Bíblia, hein, Laurinha? Tô gostando de ver, muito bom. Pergunta pra você que tá aí. Pergunta pra você que está na sua casa. Foca em mim aqui. O que vai acontecer quando o seu pastor morrer? E uma segunda pergunta pior, talvez. O que aconteceria se o seu pastor abandonasse a fé? Você abandonaria junto, Laurinha? Não, orar por ele, né? Sim, exatamente. Tem como abandonar a fé por causa de uma pessoa que abandonou a fé. É orar a Jesus, fazer com que essa direção que ele tomou foi totalmente contrária àquilo que Deus quis e que ele retorne à fé, a primeira fé, a fé que não é abalada por qualquer coisa, a fé amorosa, a fé... Então, mas se você que tem casa aí, se você baseia seu relacionamento com Deus através de um pastor, você vai se abalar, você vai com se abalar, certeza. Exatamente, é grande loucura. Aliás, a minha oração é para que essa fé baseada no seu pastor se abale mesmo, porque isso não é fé, isso é qualquer outra coisa menos fé. Eu acho interessante algumas pessoas, né, porque eu e o meu marido, graças a Deus, a gente se dá bem. E as pessoas acham que, tipo assim, por ele ser pastor, a gente não tem problemas, a gente não briga, a gente é o casal perfeito. Que é verdade, que a gente não... Esses dias eu contando pra uma amiga minha, ela já inclusive gravou o Hippie Virtual aqui, que às vezes a gente tem que conversar sobre algumas coisas que a gente não concorda, e isso é normal. Ela, mas vocês brigam. Eu falei, gente, a gente é humano e a gente erra. Então, mas... Claro que são brigas gente. Fofas. Sim. São discutidas. Meu bem, não faz isso. E aí uma dica pra você, pastor que nos assiste. Será que a gente tem pastores que nos assistem? Tem? Se tem. Pastor que nos assiste, uma dica pra você, amigão. Exponha as suas limitações de fato, para que não seja criada uma falsa imagem do super-homem. Você é líder de pequeno grupo, líder de louvor, você não é nada especial, nada diferente do seu irmão. Então exponha, mostre, deixe claro para ele a sua limitação, para que você não aconteça isso que a gente estava falando aqui mas você tem problema, ou então o dia que você vacilar com essa pessoa, a pessoa cair, abandonar a fé por isso, seria uma loucura. A sua pregação a pior besteira, como que chama? A maior idiotice da minha vida. Da minha vida. Chocou algumas pessoas, né? Porque elas não esperam que a gente erre. Obrigado. Elas não esperam que a gente erre, né? Elas não esperam que a gente erre, não esperam. Agora, a saída de Gamaliel também foi uma saída política. Ele não concordava com os discípulos, mas não podia negar que o que eles estavam fazendo era algo de fato extraordinário, o que estava acontecendo ali. Ou seja, ele tinha um frio na barriga em se levantar contra tudo aquilo. Eu não concordo, mas tá esquisito isso, então deixa eu pegar leve com eles. Então é um bom posicionamento adequado. O último comentário antes da gente ir para o versículo 14, que é: ir contra Deus é também ir contra aquilo que ele está fazendo. Não somos chamados para criticar os outros ministérios. Dá um pause aqui, tem música de não ser chamado para ir contra outros. Mas a gente não tem esse chamado. A gente tem o chamado de ser cada vez mais coerente com aquilo que a gente já foi revelado, que foi revelado pra gente. Isso faz sentido isso todo, entendeu? Eu não preciso criticar o outro, dizer que o outro não está... Eu condeno o pecado, mas sobre aquilo que ele está fazendo, Deus está fazendo no outro, do jeito que Deus está fazendo em outras igrejas, é um problema dos irmãos. A nossa função é entender em nós, nas nossas igrejas, cada um aqui está numa igreja, é uma igreja aqui, ver o que de fato já foi revelado e quanto a gente não age de forma coerente. Versículo 40, Tula. Concordaram, pois, com ele, e tendo chamado os apóstolos, açoitaram-nos e mandaram que não falassem em nome de Jesus, e o soltaram. Legal. Os fariseus, quem eram os fariseus, Laura? O povo
público que não estava nem aí para Jesus. Isso é verdade também. Mas eram os mestres da lei, os pastores da época, certo? Os pastores da época. Autoridade, né? Eles concordaram com o conselho de Gamaliel. Nossa interpretação é que, de fato, eles não tinham muita convicção que o ensino estava errado, porque senão eles teriam se posicionado melhor. Então eles sentiram aquilo, talvez realmente eles estejam certos. E no mundo, hoje em dia, acontece o mesmo. As pessoas tendem a ridicularizar o crente, aquele que crê, mas na hora do confronto mesmo, da dificuldade, eles procuram o cristão. Não sei se vocês têm experiência com isso, mas de gente que é ridicularizada em público na escola. O rapazinho, ele é cristão e ele é ridicularizado por todo mundo. Mas na hora que alguém da sala tem problema, procura esse irmão para conversar. Já ouviu? Você professora, né? Sim. Já chegou a ver coisas parecidas com isso? Eu não sei se teve experiência também de alunos cristãos sérios também, né? Sim, tive experiência de alunos cristãos sérios e uma coisa que me chamou a atenção foi no ano de 2014. Existia uma sala no terceiro ano na escola em que eu trabalhava, era terrível. E chegou uma menina de fora e essa menina era cristã. E ela se sentou bem no centro da sala. E todos os dias ela levava a Bíblia para a escola e nos intervalos ela fazia a leitura da Bíblia e começou a conversar com vários alunos sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. E a sala, ao longo do ano, teve uma mudança significativa. E essa garota que veio de fora, ela veio do Maranhão, ela conseguiu cativar e formar um grupo que abrangia ali 60% da sala. Que legal. E o comportamento dessa sala melhorou muito. Muito então, legal. foi assim um exemplo vivo ali do que a gente está falando aqui. Transformação, muito legal. E voltando aqui, eles acreditaram, os fariseus, que dando uma açoitada, uma varada, uma chicotada neles, que eles iam calar os apóstolos. Só que eles esqueceram uma coisa que é importantíssima, é que o que é de Deus permanece para sempre. Então nada vai parar aquilo que Deus vai fazer, ainda mais uma chicotadinha. 41... É igual o Paulo na prisão, né? Igual o Paulo na prisão. Deixa eu chegar lá. E aí, o versículo 41, para mim, é um dos grandes textos da Bíblia, um texto que traz, de fato, compreensão sobre o sofrimento humano, por exemplo. 41, esposa, diz o quê? Os apóstolos saíram do Sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Cara, olha isso que o texto fala, que eles saíram felizes, se regozijando, porque foram considerados por Deus, né, dignos de sofrer, de ser humilhados por causa do nome de Jesus. Isso é uma loucura. O que você está rindo? Não, que uma vez a gente foi fazer uma ação evangelística e eu lembrei que uma mulher bateu a porta na nossa cara. E eu fiquei muito revoltada. Porque eu falei, que mulher grossa. Nossa, não é digno comigo, não é justo comigo. Não é justo comigo. E o exemplo deles, que eles saíram alegres por terem sido considerados dignos, né? Muito legal. Isso significa também que se a gente não sofre tanto por Jesus, talvez a gente não seja digno de sofrer uma afronta por ele. Nosso evangelho, nosso cristianismo é muito pequenininho ainda. É verdade. A gente ainda nem... Você tomou alguma tapa na cara por ser cristão? Não. Alguém já foi chicoteado por isso? Não, o que a gente passa por vezes é o estranhamento das pessoas, né? Até afastamento, né? Inclusive afastamento, né? Porque a partir do momento que você se entregou realmente a Jesus e você começa uma nova vida, as pessoas acham, né? Como a gente sabe, as pessoas do mundo pensam, coitada, ela foi vítima de um homem, ela foi feita uma lavagem cerebral nela e ela agora só obedece aquilo que os homens da determinada igreja dizem. Mas eles falam sem conhecimento de causa, né? Porque a gente aqui, a gente realmente descobre a palavra de Deus
e a gente procura seguir o que a palavra diz, né? É totalmente isento de alguma coisa que venha do homem. E a gente né? foi convencido pelo Espírito Santo de Pelo Deus, não pelo Espírito homem. Santo. E aí a gente ouve assim, nossa, mas a sua vida mudou radicalmente, não mudou? Mudou, claro que mudou. Ai, mas eu ainda não estou preparada para isso. Que bom, eu também não estava. Não, a pessoa, né, fala, mas venha sem estar preparada mesmo, que é assim que ele age. É do né? jeito que você tá mesmo, né? Muito legal. Uma coisa que é legal pontuar é que o sofrimento não pode ser, não deve ser fruto de uma autoflagelação. Não sou eu que procuro sofrer, o sofrimento é algo que vai acontecer quando eu me posiciono. Sim. Quando eu me posiciono de forma coerente, as pessoas vão se distanciar, vão me xingar, ou vão tudo isso. Mas eu creio assim, eles concordando, eles ficaram alegres porque eles sabiam que através daquela palavra, muitas pessoas ali ouviram, creram, e isso trazia muita alegria ao coração deles. Então não importava se eles iam ser presos, mortos, apedrejados, não importava. O importante foi o quê? Eles levaram a palavra de Deus, pregaram Jesus, e a certeza de alguém ter reverenciado seu coração a Jesus foi perfeito. Muito legal. E aí uma reflexão, se eu fosse o Dateno eu ia pedir de novo um zoom. Você está pronto a ser chacotado, perseguido, ridicularizado por Jesus? Tá pronto? Música de estar pronto para ser chacotado por Jesus. Não tem? Se vira aí, editor. Coloca aí. Chacoteado? O certo é chacoteado? Ridicularizado. Chacota, chacoteado. Para você então, reflexão. Você está pronto para ser motivo de chacota das pessoas? Você está pronto para ser perseguido, para ser ridicularizado? Você está pronto para isso? Está pronto? Pergunta agora para você, está pronto, Mônica? Acho que sim. Nesses momentos de afronta, o inimigo ele vai tentar trazer à tona o velho homem, para que você revide, para que você também faça o mesmo. E ela dá uma resposta à altura, né? E também a gente não deve ir por esse lado também, certo, Laurinha? Com certeza. Agir como Jesus. Versículo 42, Laurinha, você. E todos os dias, no templo e nas casas, não paravam de ensinar e anunciar a Jesus, o Cristo. Pronto. Proclamar que Jesus é o Cristo. Isso é muito legal, esse texto também. Eles não deixaram de fazer, apesar de toda a perseguição, etc. Todos os dias, então isso mostra uma constância, um hábito deles, que também deve ser o nosso. Amém? Amém. Não ouviu amém? Amém. Amém. Em público e de casa em casa. O que a gente está fazendo aqui? Que é o que você tem que fazer aí na sua região. Aí. Você tem que ter também, se reunir com irmãos para estudarem a Bíblia juntos. A gente está querendo ajudar vocês. Aliás, aproveito para dizer, se quiser ajuda para formar um grupo na sua casa, a gente está à disposição para isso. E eles não obedeceram o Sinédrio, que era a ordem deles. Aí no capítulo 6, versículo 1, fala o quê? Tulinha. Vamos lá. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas daqueles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Pronto. Então eles estavam errados porque ele estava fazendo acepção de pessoas, certo? Então eles estavam errados, eles estavam fazendo acepção de pessoas. O texto que a Tula leu, os gregos e os judeus estavam priorizando as esposas dele, as viúvas deles, em detrimento das viúvas gregas, que eles não eram judeus. Então isso é errado. O Novo Testamento fala dessa, ou pra gente mesmo, você tratar diferente as pessoas, isso é pecado. Você já viu alguém tratar diferente as pessoas por raça, por qualquer coisa? Nossa, Deus. Muitos. E isso deixa a pessoa constrangida, né? Ela se sente excluída, muitas vezes deixa de sair, o diabo vem, entra, coloca uma depressão, é horrível. Então, a balança é essa, a gente tem que tratar igual, Sim. Mas a pessoa que porventura for tratada diferente por alguém também não pode se render a isso, tem que entender que é o que ela precisa de Jesus, ela não precisa de mais nada além de Jesus.
Você se sente parte de alguma panela na igreja, para você que está nos assistindo em casa? Você se sente excluído de alguma panela da igreja? Mônica? Não, é que eu acho que eu sou muito... Falo bastante, converso, eu entro na panela dos outros. Deixa eu te falar uma coisa, tem que ter panela. Tem panela de tampa aberta, mas tem que ter panela. A gente tem que criar Um vínculo, né? um vínculo, isso. Tem que estar aberto para receber gente de outros lugares. E outra coisa que é importante é que é natural que exista afinidade, né? Sim. Eu, por exemplo, que sou um atleta, né? Eu vou natural que eu vou estar, mas... Mas gente que gosta de uma coisa, gosta de outra, gente que tem filho, que não tem, acaba criando intimidade aí. A palavra é sinergia, né? Como é que é a palavra que eu usei agora? Vínculo. Vínculo, isso aí, tem que ter. Versículo 2 e 3, esposa. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria, e passemos a eles essa tarefa. Pronto. A gente não vai entrar aqui na questão se eles estavam totalmente certos de não abrir mão da escritura para servir às mesas. Uma outra discussão. Mas, fazendo dessa forma, eles mandaram escolher homens, mas não é qualquer homem não, é homens de boa reputação, respeitáveis socialmente, quer dizer, você quer se envolver no serviço, na igreja, mas não é instituição igreja, na igreja, uns aos outros, ser respeitável socialmente, era necessário que fosse esse cara mais à frente, cheio do Espírito Santo, que é um homem com intimidade com Deus para fazer isso, cheio de sabedoria, quer dizer, conselhos práticos, segundo a palavra de Deus. Então tinha que ser alguém respeitável para fazer o serviço, para servir, em qualquer aspecto, desde servir no louvor até para limpar a igreja, tem que ser assim. 4 e 5... Quem? Laura. Alguém? Laura. Nós, porém, continuaremos na oração e no ministério da palavra. Esse proceder agradou toda a multidão. Escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo vindo de Antioquia. Bom, então, até para servir mesmo, porque eu acabei de falar, precisa ser gente de respeito, cara. Aliás, você não tem direito de não ser. Para o serviço, a igreja ou não, você não tem direito de não ser alguém respeitado, alguém cheio do Espírito Santo. Está na hora de tomar postura, está na hora de agir de forma coerente aí. Versículo 6... Deixa eu só perguntar uma coisa. Diga. Essa mesa que eles iam servir eram das viúvas, né? Servir mesa no sentido não de servir mesa só, mas de dividir o alimento na igreja. Então eles tinham necessitados na igreja, no caso as viúvas, e todo o mantimento que chegava, todo o sustento que chegava era dividido entre uma igreja enorme, né? A gente estava aqui discutindo, 3 mil se converteram, depois 2 mil, então muita gente se converteu, uma igreja muito grande. Para o necessitado, na hora de distribuir a provisão que vinha para a igreja, eles priorizavam algumas famílias em detrimento de outras. Isso é incoerente, isso não deve ser assim. E talvez se tivessem pessoas de não confiança, eles poderiam aproveitar da situação dessas pessoas necessitadas, né? É isso aí. Não ouvi. Fala de novo. Não, eles queriam pessoas de boa reputação, cheias do Espírito Santo para servir, porque as pessoas poderiam tirar proveito de uma pessoa que passa por necessidade, porque Também ela é tá verdade, mais... claro. Como se Também. fala? Ela tá mais Citada? vulnerável. Sim, perfeito. Versículo 6 então, esposa, aproveita que está falando. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais olharam e lhe impuseram as mãos. Pronto. Impor as mãos é o início do ministério desses homens, que é um reconhecimento público de uma função geralmente já feita, inclusive, né? Que é um dos fundamentos da fé cristã. E Hebreus 6, 2 vai falar isso também. Que isso é um dos fundamentos. A gente impõe as mãos publicamente sobre aqueles que vão exercer uma função. O que você está com cara de dúvida aí, Laurinha? Não estou prestando atenção. Então tá bom. Então leia o último versículo, Tulinha, 7. E divulgava-se a palavra de Deus, de sorte que se multiplicava muito o número dos discípulos em Jerusalém, e muitos sacerdotes obedeciam à fé. Legal. Então houve uma conversão de alguns líderes religiosos também
isso lá nesse movimento da igreja toda. Amém? Amém. Muito legal. Ó, que o Senhor Jesus continue nos conduzindo até a verdade dele, você que está em casa também. Que o Senhor Jesus continue te mostrando de fato quem ele é, o que ele fez, quem você é, e seja de fato uma ação do Espírito em você. Semana que vem, acho que, se eu não estiver enganado, é Estevão, então é um bom texto, é bruto. Então não perca, voltem pra gente continuar conversando sobre isso. Amém, galera? Amém. Tamo junto. Ô, Tula, se alguém que ouviu e não concordou com o que a gente falou, ou quer fazer alguma pergunta, não entendeu alguma coisa, quer mandar um comentário, manda um e-mail pra onde, Tula? Boa pergunta. Pra onde? Pra onde, Tula? Pra onde que vai mandar? Evangelho Simples. É no Evangelho Simples. E qual e-mail? falecom@evangelhosimples.com.br. A gente faz de proposta, Tula, pra deixar o pessoal em maus lençóis. Beleza, gente? Tamo junto. Curta, compartilhe e faça o que mais você quiser. E manda um e-mail pra gente. Tamo junto. Um abraço, valeu, beijo, tchau. Uou!